É uma rotina que muitos de vocês conhecem bem e provavelmente seguem com disciplina. Você acorda, calça aquele tênis confortável e sai para a sua caminhada diária. Durante décadas, a comunidade médica, e eu me incluo nisso, tratou a caminhada como o padrão ouro do exercício para pessoas mais velhas. Ela é acessível, tem baixo impacto e faz muito bem para o coração. Mas, quando analisamos mais a fundo o envelhecimento do corpo, especialmente no que diz respeito à perda muscular e à prevenção de quedas, percebemos algo importante. Caminhar, apesar de necessário, não é suficiente para manter a verdadeira independência. Existe uma diferença enorme entre apenas se movimentar e continuar forte. E é exatamente nesse espaço que a fragilidade começa a surgir. Um dos equívocos mais comuns que vejo no consultório é a crença de que caminhar sozinho preserva a massa muscular. Do ponto de vista anatômico, isso simplesmente não é verdade. Estudos de eletromiografia que analisam a ativação elétrica dos músculos revelaram algo surpreendente sobre o glúteo máximo, o maior músculo do corpo humano. Durante uma caminhada comum, em terreno plano, esse músculo trabalha em apenas cerca de 30% da sua capacidade máxima. Ou seja, durante a maior parte do seu dia, quase 2/3 do principal músculo estabilizador do corpo permanecem praticamente desligados. Com o tempo, isso leva ao que chamamos de amnésia glútea. O cérebro literalmente esquece como ativar esses músculos, porque eles raramente são desafiados de verdade. O resultado não é apenas perda de força, mas também a perda daquela estrutura protetora que mantém a pelve alinhada e o equilíbrio firme. No dia a dia clínico, vemos isso o tempo todo. Pessoas que caminham quilômetros por dia ficam confusas ao perceber que têm dificuldade para levantar de um sofá baixo ou se sentem instáveis ao pisar em um terreno irregular. Isso acontece porque caminhar é um movimento linear e repetitivo, que quase não desafia o equilíbrio nem a força lateral. Com o passar dos anos, se não estimulamos intencionalmente as fibras musculares responsáveis por explosão e estabilidade, elas se deterioram muito mais rápido do que as fibras usadas em movimentos leves e contínuos. A boa notícia é que existe um conjunto específico de movimentos capaz de ativar essas áreas esquecidas, reverter essa perda e devolver a integridade estrutural da parte inferior do corpo. Há um movimento em especial, que vou explicar mais adiante, que muitas vezes determina se alguém conseguirá viver de forma independente aos 80 anos. Antes de entrarmos nos detalhes desses movimentos, quero fazer um convite rápido. Deixe um comentário dizendo seu nome, sua idade e de onde você está assistindo. Eu leio essas mensagens com atenção, e é extremamente motivador ver pessoas de diferentes partes do mundo cuidando ativamente da própria saúde. Se esse conteúdo está sendo útil para você, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuarmos essa conversa. Vamos começar corrigindo essa lacuna com um movimento que desafia diretamente a força vertical do quadril, o subir em um degrau. Pode parecer algo simples, quase banal, como subir uma escada. Mas, clinicamente, a capacidade de executar esse movimento com controle é um forte indicador de longevidade e risco de quedas. Ao caminhar, o impulso ajuda a levar o corpo para frente. Ao subir em um degrau, não. Você precisa vencer a gravidade usando apenas uma perna. Isso ativa estabilizadores do quadril e do joelho de uma forma que a caminhada jamais consegue. Pesquisas mostram que praticar esse movimento pode aumentar a força unilateral em mais de 25% em adultos mais velhos. O mais importante aqui não é a altura do degrau, mas o controle. O sistema nervoso precisa reaprender a sustentar todo o peso do corpo em um único apoio. Quando você apoia o pé e empurra pelo calcanhar, envia um sinal poderoso para ossos e músculos dizendo: "Eu ainda preciso de força." Isso estimula regiões críticas do fêmur, comuns em fraturas, e obriga o glúteo máximo a trabalhar por completo. Se negligenciamos essa força vertical, perdemos gradualmente a capacidade de lidar com calçadas,
ônibus, escadas, e o nosso mundo passa a se limitar apenas a superfícies planas. Depois de entender a importância dessa força vertical, precisamos falar de postura e extensão do quadril. Com o envelhecimento, o corpo tende a se fechar. Ombros projetados para frente, quadris sempre levemente dobrados. Grande parte disso vem do excesso de tempo sentado. Isso encurta os músculos da parte frontal da coxa. E quando esses músculos estão tensos, eles desligam quimicamente os glúteos, fazendo com que fiquem fracos e alongados. O resultado é aquela marcha arrastada tão comum na terceira idade, com passos curtos e inseguros. Para combater isso, usamos a extensão de quadril para trás. Não é apenas levantar a perna, é um reajuste neurológico. Ao ficar ereto e levar a perna para trás sem arquear a lombar, você obriga o glúteo a trabalhar contra essa rigidez frontal. Isso devolve mobilidade ao quadril, melhora o comprimento do passo e reduz a sobrecarga na região lombar, uma das principais causas de dor nas costas após os 60 anos. Essa relação entre glúteos fracos e dor lombar nos leva ao próximo movimento, feito no chão ou em uma superfície firme: a elevação de quadril. Esse é, sem exagero, um dos exercícios mais terapêuticos para a coluna envelhecida. Muitos pacientes sentem dor nas costas não porque a coluna é fraca, mas porque os glúteos não estão fazendo o trabalho deles. Quando o quadril não sustenta o corpo, a lombar compensa e sofre. Ao deitar e elevar o quadril, você elimina o fator equilíbrio e consegue focar totalmente na contração muscular. É um movimento seguro que alivia a compressão da coluna e fortalece toda a cadeia posterior. Estudos clínicos mostram redução significativa de dores crônicas quando esse exercício é incorporado, porque o corpo reaprende a gerar força a partir do quadril, e não da coluna. Mas força para frente e para trás não resolve tudo. Precisamos falar de estabilidade lateral, controlada pelos músculos laterais do quadril. São músculos discretos, quase invisíveis, mas fundamentais para evitar quedas para o lado. Justamente as mais perigosas, pois costumam causar fraturas de quadril. A caminhada praticamente não fortalece esses músculos. Por isso, incluímos a abertura de pernas sentada, usando resistência. Ao empurrar os joelhos para fora, você ativa diretamente esses estabilizadores laterais, de forma segura. Pode parecer um movimento pequeno, mas a força desses músculos é um dos principais fatores que determinam se uma pessoa consegue se recuperar ao tropeçar. Eles são os responsáveis por salvar o equilíbrio no último segundo. Fortalecê-los amplia sua base de sustentação e mantém a pelve nivelada, evitando aquele andar torto e instável tão comum com o envelhecimento. Toda essa progressão nos leva ao movimento mais complexo e talvez o mais importante para a independência funcional: o agachamento dividido adaptado. No mundo fitness, ele costuma ter nomes intimidadoras, mas aqui o enxergamos como um simples apoio unilateral controlado. Quase ninguém é perfeitamente simétrico. Todos temos um lado dominante e outro mais fraco. Com os anos, essa diferença aumenta. Quando usamos as duas pernas juntas, o lado forte compensa o fraco, escondendo o problema. Até o dia em que o lado dominante falha, e aí surge a insegurança. Esse movimento elimina a compensação. Ao apoiar uma perna atrás e descer o peso na perna da frente, você obriga aquele lado a sustentar tudo sozinho. Isso desafia não apenas a força, mas também a propriocepção, a capacidade do corpo de perceber sua posição no espaço, algo que diminui com a idade. Aqui, tudo se integra: a força vertical do degrau, a extensão do quadril, a estabilidade lateral. É um exercício que protege joelhos e quadris, garantindo que cada perna seja capaz de sustentar o próprio corpo. Quando vejo alguém com mais de 70 anos dominando esse movimento, mesmo com pouca amplitude, sei que o risco de uma queda grave caiu drasticamente. Não é só músculo, é confiança neurológica no próprio corpo.
No fim das contas, o objetivo desses movimentos não é transformar ninguém em atleta ou fisiculturista. É mudar a forma como você enxerga o exercício depois dos 60. Não se trata mais apenas de queimar calorias ou cuidar do coração. Nesta fase da vida, exercício é uma ferramenta de autonomia. Caminhar cuida do sistema cardiovascular, e isso é essencial. Mas, se ficarmos apenas nisso, negligenciamos a estrutura que nos mantém de pé. O corpo humano continua altamente adaptável, mesmo em idades avançadas. Hoje sabemos que força, coordenação e equilíbrio podem ser recuperados até os 80, 90 anos, desde que o estímulo seja específico. Isso exige constância, não intensidade extrema. Exige repetir movimentos que desafiem o equilíbrio de forma segura, preparando você para o mundo real, que é imprevisível. Ao integrar esses exercícios à sua rotina, você não está apenas se exercitando. Está construindo um futuro onde você continua no controle da própria vida, caminhando com segurança, firmeza e confiança.